Um combo de stories, 3 telas com link, para mim fazer 3 stories, né? Eu vou falar o valor aqui que eles pagaram. É R$ 5.000 para mim gravar 3 stories de 15 segundos. Eu sinto num prazer de poder colaborar com o meu país, de alguma forma, porque eu sei o estrago que isso tem feito na vida de tantas pessoas, né? Os padres geralmente se ocupam em ouvir. E quase ninguém procura um padre, um pastor para contar coisas boas, assim, sabe, novidades. Foi-se o tempo, né, que as pessoas iam lá levar uma galinha caipira, um pão. Hoje é mais para contar problema, né, e dificuldades. Então a gente se vê exposto a todo momento a realidades que as pessoas estão vivendo. E nos últimos tempos eu tenho percebido que muitas pessoas nos procuram, as famílias, para partilhar situações como essas, famílias destruídas por conta de jogos. Quando eu falo destruídas, não estou me referindo somente à questão financeira, que é uma realidade também, mas eu me refiro, acima de tudo, no estrago que isso tem feito no convívio social dessas famílias, e sem, assim, comparar, né, como se fosse droga mesmo. Quando a droga toma alguma pessoa, isso afeta de alguma forma a família inteira. Uma pessoa viciada em uma droga, ela acaba trazendo um prejuízo para o pai, para a mãe, para os irmãos, para a família inteira. E esses jogos também estão fazendo isso na vida de muitas pessoas, e a gente tem visto isso se alastrar de uma forma assim como nunca antes foi visto. Existe um caso, ao meu ver, de saúde pública. Eu acho que o senhor médico pode até dizer melhor a respeito disso, né? Porque não é um padre que está falando, isso são dados científicos. Se não querem acreditar num padre, a ciência está aí para isso. Hoje a ludomania é classificada como uma doença, um transtorno mental, que é justamente o vício nos jogos e os estragos que isso pode causar na vida de uma pessoa. E é isso que está acontecendo, de forma muito não velada, mas de forma rasgada mesmo assim, e a gente está testemunhando isso. A internet, ela tem sido um meio de proliferação e incentivo destes jogos, e aqui a gente vê, como vimos aqui nesta CPI, vários casos, influenciadores de nome no Brasil inteiro, que incentivam esse tipo de coisa, mas a gente se esquece também daqueles micro-influenciadores que estão presentes nas pequenas e médias cidades do nosso país, que começam a ostentar uma vida que aos moldes de muita gente é a vida ideal. Uma pessoa que antes não tinha muitos recursos aparece com carro de luxo, com viagens internacionais, divulgando estes jogos, que dá uma falsa ideia de uma vida fácil, de que aquele que está vendo, que está por detrás da câmera, talvez possa pensar que aquilo é possível através do jogo, porque é isso que está sendo apresentado, e isso vai gerando um ciclo vicioso, que vai tomando conta mesmo assim, se alastrando, né, aos nossos olhos. Eu acho que vocês talvez moram em cidades, alguns de vocês de médio porte, como eu moro, e vocês são testemunhas disso. Cada uma dessas cidades tem alguém divulgando estes jogos, alguma bet, alguma coisa toda, e começam a pintar esta realidade desta vida que é muito fácil e que, na verdade, não é assim que funciona, né? O que a gente tem percebido é pessoas cada vez mais endividadas, acaba tendo aquele efeito do caça-níquel, as pessoas, por conta de um prejuízo, começam a apostar ainda mais. A gente sabe, eu li dados do próprio Senado, que até usar dinheiro de programas de assistência social está sendo se utilizado. Tem números a respeito disso. O Brasil gasta por mês mais de 20 bilhões de reais em jogos de azar, de apostas. São números assim que são assustadores.
essas casas de apostas, elas estão patrocinando os times de futebol, por exemplo, do Brasil. Fora isso, talvez ainda não foi falado por aqui, não que eu tenha acompanhado, existem pessoas que são tidas como ídolos no nosso país, que estão divulgando estes jogos também. Então, assim, é uma coisa assustadora. Eu acompanhei algumas auditivas de vocês e assim, faço das palavras, eu vi a senadora falando isso, fico me perguntando para quê, né? Assim, que algumas pessoas que a gente sabe que já têm um poder aquisitivo absurdo ainda se submetem a uma situação dessa. Não é simplesmente assim, joga porque quer. Eu acho que isso é uma falta de empatia com o ser humano, de caridade, e é ver uma realidade distorcida. Sabe aquele negócio que o povo costuma dizer que pimenta no olho dos outros é refresco? Não é isso. Não é que joga quem quer. É como eu disse para vocês, uma pessoa que está doente, que ela está tomada pelo vício, ela tem todos os sinais de uma pessoa que vive uma outra patologia. Sofre de abstinência, ansiedade, o jogo causa isso, depressão. Então, não é simplesmente jogar se quiser jogar. A gente tem que entender isso como um vício que precisa ser tratado. O Hospital das Clínicas de São Paulo, inclusive, relata que aumentou mais de 3 vezes, o número de pessoas que buscaram ajuda médica por conta de jogo. Então, são casos de saúde. E o pior ainda é quando esses influenciadores, ao meu ver, se utilizam do discurso, porque eu já fiz publicidade de outro, não, evidente que não de jogo, mas eu já fiz publicidade de alguma coisa que eu acredito. E as marcas mandam para a gente um briefing, né? Que é aquele texto que você vai falar. Eles mandam um texto pronto. E você pode perceber que todos eles se utilizam desse discurso, né? Jogue pouco, não comprometa sua renda, assim, para romantizar o negócio, né? Então, não faça pouquinho, só um pouquinho, vai tentando um pouquinho. Como se isso fosse possível, né? Jogue isso, jogue aquilo, é desse jeito. A verdade mesmo, né, é que essas pessoas que divulgam esses jogos, eles não jogam isso. Eles ganham, eles faturam. Faturam de quem está perdendo, que é do povo mais simples. Existem dados também que a maioria dos jogadores são homens. Homens adultos, inclusive, né? Não sei se talvez por conta do futebol, da toda a audiência que existe, influencia de alguma forma. Pode ser que sim. Mas são homens que estão comprometendo a renda, muitas vezes da alimentação, da saúde, da educação dos filhos, para esta finalidade. Então, além de eu ser um padre, e eu estou aqui também representando a minha igreja de alguma forma, os cristãos de forma geral, que eu acho que não devem compactuar com isso, por ser um erro e contrário ao Evangelho, eu acredito nisso, que isso é realmente contrário ao Evangelho. Existe uma questão moral por detrás disso e a gente tem que estar atento a estas situações que têm levado à ruína de muitas pessoas, e inclusive algumas delas à ruína ao fim da vida mesmo, né? Com pensamento suicida, diante de dívidas contraídas por conta disso. Então, eu acho que esta CPI tem a oportunidade de ser uma luz na escuridão, de verdade. Eu acho que vocês têm um dever, como representantes do nosso país e do povo brasileiro, para tentar, de alguma forma, amenizar esse câncer que está tomando conta de tantas famílias, de tantas pessoas. Em contrapartida, existem muitas pessoas, e isso eu acho que é interessante falar, não sou o único na internet, que se mostram veementemente contra a esse tipo de coisa. Eu não sou o único, tem várias pessoas que se utilizam das redes sociais para se colocar contra esse esquema. Primeiro, quero deixar bem claro, né, sobre o meu sigilo de confissão, que eu não estou violando aqui. Sim. Estou falando de forma geral de pessoas que muitas vezes esses casos são de conversas, né? Eu acho que os estragos, eles vão muito além de financeiros.
Não é só isso. Eu acho que a matéria a gente recupera, dinheiro se recupera. Mas existem questões psicológicas que estão por detrás disso também. Existem pessoas que estão vivendo o drama de se sentirem acorrentadas a esse tipo de vício. E isso está tomando de conta de famílias mesmo. São esposas destruídas porque os maridos perderam tudo por conta dos jogos. A pessoa quer muitas vezes se libertar disso. É muito simples você achar assim que é pegar um celular e rodar ali um tigrinho, alguma coisa. Não é somente isso, não. É um vício contraído, é algo que está enraizado no coração e a ausência daquilo gera problemas psicológicos na vida da pessoa, de dor, de angústia. Não é fácil ele ver a vida estar arruinando à sua frente e se tornar uma pessoa impassível diante daquilo. A pessoa que está dependente, ela sofre também. A gente tem um trabalho lá em Paropebas, e eu acho que talvez é do conhecimento de alguns de vocês, porque isso está no mundo já, que é a Fazenda da Esperança. Às vezes a gente tem a ilusão de que só vai para a Fazenda da Esperança pessoas que estão envolvidas com drogas ilícitas. E não é só. Lá tem pessoas de todos os tipos que estão passando por vícios, álcool, drogas, e a gente percebe que pessoas estão procurando ajuda também em relação a isso, porque estão vivendo crises de abstinência. Essas crises de abstinência são manifestadas pelo mau humor, por crises de ansiedade que estão acarretando outras coisas também. Alguns 2 anos atrás, era raro as pessoas que procuravam a gente para relatar problemas com jogos. Não era comum. Era uma vez ou outra a gente se deparava. Na maioria das vezes eram questões de jogos, não sei como a gente diz, jogos físicos, assim, sei lá, de baralho, de coisa do tipo. No último ano, isso tem sido constante. Não é algo raro que acontece uma vez ou outra. É constante. Os relatos são constantes, assim, de maneira que a todo momento a gente se expõe. E aí envolve tudo. Separação, endividamento, porque pegam dinheiro emprestado por conta disso. Jovens que usam o cartão de crédito dos pais sem o conhecimento. E aqui é uma problemática, assim, que é uma bola de neve, de verdade, né? E como o senhor disse, os efeitos disso são efeitos psicológicos também. Por isso que deve existir, como a senadora disse, um incentivo, como ela falou do cigarro, forte, por parte dos influenciadores, por parte da política brasileira, para inibir o jogo. Se é uma realidade que está aí e não tem como fugir dela, a gente tem que procurar meios de inibir isso e mostrar a realidade para as pessoas. Essa ilusão de uma vida fácil é utópica, é utopia. Essas pessoas, como eu disse para vocês anteriormente, que incentivam esses jogos, que todas elas vocês podem ter certeza que já estão milionárias, principalmente esses grandes influenciadores, o máximo que eles vão jogar é nos cassinos no exterior. Não vão jogar tigrinho, esse tipo de coisa. Vocês sabem que existe uma conta demo por detrás. Quando eles são contratados, aquilo não é ao vivo. Ah, tá aqui, ó, tô jogando ao vivo. Existe matéria, existe arquivo já. Os meios de comunicação já exibiram matérias longas a respeito disso. A Polícia Federal já comprovou que existe uma conta demo por detrás daquilo, que é gravado aquilo, né? Não é uma coisa que é ao vivo e que a pessoa está ganhando dinheiro. E principalmente também esse estrago é causado nos pobres, nas pessoas mais simples. Os números apontam isso. Quem está tomado pelo vício do jogo são pessoas humildes, são pessoas simples, pessoas que têm o mínimo para viver. E quando se priva do mínimo para viver,
isso gera muitas outras coisas, né? Aí a pessoa não consegue viver, sobreviver mesmo. Para mim, os danos psicológicos que são os piores. Eu falo os danos psicológicos piores mais do que os financeiros para estas pessoas. Se você quer relato, eu acho que semanalmente de 1 a 2 pessoas, quando eu estou em Paraupebas ouvindo, me procuram ou a própria pessoa, que geralmente não é, porque uma pessoa viciada, gente, ela tende a negar. É aquele tipo de coisa, né? Eu paro quando eu quero, eu tenho controle sobre a situação. Então, quando a pessoa chega ao ponto de reconhecer que está doente, que precisa de ajuda, aí a gente já está falando de um estopim, assim, sabe? De quem não aguenta mais, de quem já não está suportando mais, de quem está vivendo o efeito da abstinência que aquilo está causando mesmo. Mas, geralmente, quem procura a gente são pessoas que estão vivendo junto com esta pessoa, a esposa, e aí é vários, assim, frequentemente, todo dia, pessoas que nos procuram, meu marido, meu filho está com jogo e não sei o quê, isso é constante, senador. Então, se você quer números, sei lá, de 2 a 3 pessoas nos procuram, principalmente pessoas que são afetadas, que não são as jogadoras, mas que estão vivendo no mesmo lar, que estão acompanhando o drama. Como eu disse para vocês, a pessoa que está vivendo isso, ela tende a negar isso. E é essa ideia de que pode recuperar, e isso vai causando um endividamento ainda maior. Eu não conheço ninguém, se vocês conhecem, né, que ficou rico jogando esse tipo de coisa. Não. Assim, se alguém conhece alguém que ficou, né? Quem está ficando rico, com certeza, são quem está divulgando. Porque se paga muito. Principalmente para quem tem muitos seguidores. Bom, quem me acompanha sabe que eu faço pouquíssima publicidade. Assim, meu perfil não é disso. Eu não costumo... Tem que ser algo assim que eu acredite muito para eu fazer. Eu não vou divulgar somente por divulgar. Então, geralmente, eu faço coisas assim que eu acredito muito, que vale a pena. E até porque também existe uma coisa que as marcas não querem envolver muito figuras religiosas, assim, né? No conteúdo deles. Então, eu faço muito pouco publicidade. Então, geralmente, eles mandam assim, né? Chegou uma proposta aqui, por exemplo, aqui, né? Eu não vou falar o nome porque não tem nada a ver com a CPI. Um combo de stories, 3 telas com link, para mim fazer 3 stories, né? Eu vou falar o valor aqui que eles pagaram, R$5.000, para mim gravar 3 stories de 15 segundos, né? Aí, o produto, né? Vou falar de forma geral. Negócio de magnésio, essas coisas. Então, não é algo que eu me identifique com isso. Não quero fazer isso, sabe? Aí, a mesma coisa acontece com o jogo. Chegou aqui, tem esse valor aqui, né? Depois a gente tem interesse da plataforma. Eu aceito? Não aceito. Depois disso viria como é que seria feito, né? O stories, feed, essa coisa, tirar foto, aquela coisa toda que aparece, né? Então, eu já não aceitei desde a primeira vez. E o que aparece hoje é no próprio direct do Instagram. A todo momento você vai ter propostas assim, eu sou gerente da plataforma tal, vimos o seu perfil, isso aí é diário mesmo, acontece, só que eu nem respondo, né? Nem abro, porque não é o interesse meu de fazer esse tipo de coisa e não vou fazer. Eu acho que temos que, como eu disse, né, em várias vezes, continuar falando a respeito disso, mais e mais. Eu acho que é urgente. Nós não podemos nos calar, nos silenciar em relação a isso. Infelizmente, isso está tomado. Eu nem vejo assim que os influenciadores são a principal causa, mas assim está alastrado na TV, no futebol, em tudo quanto é canto. Você vê alguma publicidade em relação a isso. Só que o mal não prevalece nunca. Eu tenho esperança no ser humano, eu sei que a gente é bem mais do que isso. Então, ao meu ver, o que nós podemos fazer e iremos continuar a fazer é ser essa voz profética em meio à escuridão, de fazer com que as pessoas cada vez mais se conscientizem de que não vale a pena.